A manhã seguinte trouxe um silêncio pesado à base da Ordem da Aurora. Akira ainda sentia o peso da batalha anterior em seus ombros, cada movimento lembrando a tensão e o medo que sentira diante do espectro gigante. Mika o observava de longe, seu olhar profundo e misterioso, sugerindo que ela sabia algo que ele ainda não compreendia. Hana e Ranji estavam silenciosos, concentrados em revisar mapas e relatórios de ataques recentes. Sarafina entrou na sala principal, sua expressão séria, e anunciou que o governo havia começado a agir mais agressivamente. Soldados especiais estavam sendo enviados para vigiar e, se necessário, eliminar qualquer um que tivesse relação com os espectros. Akira percebeu que, agora, eles não estavam lutando apenas contra monstros feitos de sombras, mas também contra humanos que obedeciam ordens cegamente. Durante a reunião, Mika finalmente se aproximou dele, puxando-o para um corredor isolado. Akira, há algo que você precisa saber sobre o governo. E sobre você, disse ela, com a voz baixa e tensa. Ela revelou fragmentos de documentos secretos que indicavam que os espectros não surgiam por acaso. Eles eram parte de um projeto experimental chamado Projeto Memória, criado para controlar e manipular emoções humanas. E havia sinais de que Akira estava diretamente conectado à origem desse projeto. Enquanto Akira tentava assimilar a informação, o alarme disparou novamente. Um espectro havia sido detectado em um setor comercial, mas este era diferente. Maior, mais rápido e mais inteligente. Sarafina ordenou que o grupo partisse imediatamente. Durante o deslocamento, Renji comentou, se esses monstros foram criados pelo governo, isso significa que eles estão nos testando, ou nos caçando. Hana apenas balançou a cabeça, focada em calcular estratégias de ataque. Chegando ao local, encontraram o espectro manipulando as sombras dos prédios ao redor, usando a escuridão como armas. Pessoas estavam presas em transe, suas memórias sendo sugadas e deformadas, deixando-as como cascas vazias. Akira sentiu algo estranho. Fragmentos de memórias que pareciam familiares, quase como se o monstro estivesse tocando recordações de seu próprio passado. Ele percebeu que este espectro reagia diretamente às suas emoções, tornando os ataques cada vez mais perigosos. Durante a luta, Mika se colocou à frente de Akira, protegendo-o e guiando seus movimentos. Ela revelou que conhecia partes do passado de Akira, que ele mesmo não lembrava, incluindo um experimento realizado quando ele ainda era criança, no qual memórias eram manipuladas para testar os limites humanos. Akira sentiu uma mistura de raiva, medo e curiosidade. E foi exatamente isso que lhe deu a força para criar uma nova habilidade. Pela primeira vez, conseguiu fundir sua espada de memória com a energia de outras lembranças próximas, ampliando seu poder e atingindo o espectro com um golpe devastador. O monstro se desfez em partículas negras, mas antes que pudessem comemorar, a base recebeu um alerta urgente. Soldados do governo estavam se aproximando da Ordem da Aurora, prontos para atacar. Sarafina percebeu que o confronto com os espectros era apenas parte do problema. A verdadeira ameaça era política e estratégica. Ela ordenou que todos se preparassem para defender a base e proteger os jovens. Enquanto o grupo se reorganizava, Akira caminhou até a janela da sala principal e olhou para o horizonte da cidade flutuante. Sentiu a responsabilidade crescer dentro de si. Cada memória que despertava, cada espectro que enfrentava, cada segredo que descobria, era uma peça de um quebra-cabeça muito maior. E no fundo ele sabia que Mika estava certa. Sua conexão com o Projeto Memória poderia ser a chave não apenas para derrotar os espectros, mas também para descobrir a verdade sobre o governo. No último instante do episódio, uma figura sombria observava a base da Ordem da Aurora do alto de um prédio distante. Seus olhos brilhavam com uma luz fria, analisando cada movimento dos jovens. Uma voz sussurrou, quase como um vento cortante. Eles estão acordando rápido demais. Será necessário acelerar o plano final. Akira precisa ser contido antes que descubra tudo. Akira fechou os olhos por um momento, respirando fundo. A batalha contra os espectros continuaria, mas agora ele entendia que estava envolvido em algo maior. Uma guerra de memórias e poder, que poderia mudar o destino de toda a humanidade. E uma certeza lhe dominava. Ele não podia mais fugir.